vão em comunhão. Quão bom e agradável é que irmãos vivam em comunhão. Em unidade, unidade, la 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 la. Em unidade, unidade, la 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 la. Quão bom e agradável é que irmãos vivam em comunhão. Quão bom e agradável é que irmãos vivam em comunhão. Em unidade, la 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 la. Em unidade, la 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 la. La 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 la. La 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 la. Hallelujah. 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 King David was the greatest king of all of Israel. Rei Davi foi o maior rei de Israel. And it Olá, mais uma vez bem-vindo a você ao Davar Podcast. Eu sou o Caio, juntamente com o pastor Davi. Paz do Senhor, meus queridos irmãos, uma excelente noite. Estamos aí com essas duas figuras ilustres, pastor Caio, entrevistador, e o entrevistado, pastor Clécio, um grande homem de Deus. Meu povo de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero saudar a todos vocês que estão assistindo essa live, este culto, que eu creio que esta noite Deus vai falar ao teu coração. Quero saudar meus pastores que me convidaram a estar aqui falando de Deus, conhecendo um pouco da minha história, conhecendo um pouco da minha pessoa, aquilo que Deus fez e ainda vai fazer na minha vida. Amém? Deus abençoe a todos e vamos que vamos. Glória a Deus. Maravilha, você que está nos acompanhando, recompartilha esse link, recompartilha essa live, chama todo mundo. Nós vamos entrar aqui agora em... הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, לה 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 לה. הנה מה טוב, לה 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 לה. Quão bom e agradável é que irmãos vivam em comunhão. Quão bom e agradável é que irmãos vivam em comunhão. Em unidade, la 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 la. Em unidade, la 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 la. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב Fala, por favor. Glória a Deus. Deus fiel, poderoso,
Vamos dar assim mesmo. Aqui. Vai continuar? Mesmo link? É. Tô comendo. Já quase 2 perto de mim, não. Eu sou igual menino. Carol, seu parâmetro é aquele. Cuidado que às vezes você pode pensar que trocou e enviou a imagem. Tá? Vamos lá? Vamos lá, não vou encerrar de novo não. Não, daqui a pouco a gente tem que fazer uma oração aqui pra... Meu Deus do céu. Bom, Quanto tempo de atraso? áudios estão ok? Pastor Davi, fala aí, por favor. Som. Alô, som. Testando. 1, 2. Som, testando. Ok? Tranquilo? Redondinho? Glória a Jesus. Deus poderoso, certinho? O parâmetro nosso é a Carol, a mão ficando com qualidade de live, tá bom? Amém. Aí o dela chega com um pouquinho de atraso. Carol, tudo certo? O microfone do Pastor Clécio, o microfone do Pastor Davi. Pastor Clécio, quem é o Pastor Clécio? Vamos lá. Meus amigos, Pastor Caio, Pastor Davi, meu nome, o pessoal na Bahia me conhece por Kel, Kel. mas por conhecido as pessoas aqui em São Paulo, sou conhecido por Pastor Clécio, Clécio Batista de Almeida. Sou da cidadinha pequena, lá na Bahia, interiorzão da Bahia, chamada Canarana, próximo a Irecê. Casado? Canarana. Canarana. Sou casado, varão. 39 anos. Sofri muito para estar aqui. Meu Deus. Mas Deus tem sido bom na minha vida. Glória a Deus. Sou pai de 2 meninas, Olha, qual o nome delas? Kathleen e Thalita. Kathleen e Thalita. Manda um alô pra elas, manda um beijo, Cheiro, um abraço. cheiro para minhas filhas. Glória Estão a lá na Deus. Bahia. Eita, glória, Deus é bom. Eita, Jesus amado, tá longe. Deus é fiel. A minha esposa está me assistindo, eu creio, em nome de Jesus. Missionária Aine, mulher de Deus. Quando Deus toma ela, o negócio fica estreito na terra. Glória a Deus. E diz pra gente, pastor, Hum. como foi essa chegada do seu pastoreado? A gente quer conhecer a sua história. Como foi a história do senhor, história de conversão, testemunho? Fala pra gente aí. Meu lindo, eu não queria ser pastor. Para dizer bem a verdade, eu nem queria ser cristão. Misericórdia. Se eu estivesse na Bahia e viesse um crente, eu corria longe, irmão. Ah, é? Eu tinha nojo, raiva de crente. Sabe por quê? Porque eu via os crentes pulando, eu pensava que era coisa de doido. Tava todo mundo doido. Eu falava, tá tudo muito louco, acho que beberam ou fizeram alguma coisa porque tem alguma coisa de errado ali. Uhum. Mas depois de um tempo, depois de 11 anos separado da minha esposa, Deus preparou meu casamento de volta. Estamos casados, né? Graças a Deus, tudo certinho. Mas, varão, quando eu cheguei aqui em São Paulo, em torno de 10 a 11 anos atrás, mais ou menos por aí, a minha esposa me convidou para ir na igreja. Eu conheci, que hoje é a minha pastora Zé Valdízia. Pastor Elasvisa. Ela chegou na minha cara, apontou o dedo daquele tamanho. Varão, a minha raiva porque ela é baixinha, varão. E mulher baixinha, sai de baixo, que negócio é estreito. Deus tomou ela pela misericórdia, começou a falar comigo. Eu não entendi, eu pensava que eu olhei para minha esposa e disse, isso é combinado. É parente, é combinado. Ah, não acredito nesse negócio. Certa feita, eu segui do meu trabalho, passei numa igreja de uma outra que também, meu amigo, pastor Wagner, tinha um rapaz pregando. O rapaz parou na minha frente, contou as mesmas coisas. E detalhe, coisas mais profundas. Eu estava conversando com o pastor Caio no começo. Sim, é verdade. O que eu passei na minha juventude. E ali eu me deleitei, caí em prantos, peguei na mão da minha esposa e falei, preciso aceitar esse Deus. Preciso fazer parte desse negócio. Preciso entrar neste mistério. Porque quando alguém falava pra mim, quer ser crente assim? Pastor Davi, eu dizia assim, não quero. Por quê, pastor Clécio? Porque para pular assim, eu queria pular lá no carnaval, lá na Bahia. Eita, Cheio, meu pai do Mas céu. como cheio de energia. cheio de energia. Negativa, né, varão? É verdade. Mas como eu conheci o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Evangelho, a gente passa por algumas lutas, por algumas pelejas, né? No livro do Êxodo, verso 14, nos dá essa palavra, né? A gente não tem que pelejar, mas sim deixar o Senhor pelejar pela gente. E a gente nos dá uma força a cada dia. E todo dia a gente pensa em desistir, mas Deus nos dá força, né, varão? É uma luta a cada dia. Igual o pastor Davi falou no começo aqui comigo,
antes da gente entrar ao vivo, a gente mata um leão todo dia, varão. Pastor, só para entender, deixa eu te compreender. Sim, Faz quanto tempo que o senhor está na igreja, nos caminhos do Senhor? em torno de uns 12 anos, 10, 12 Uns anos. 12 anos. Por aí. O senhor falou que tem dia que dá um desânimo, dá uma fraqueza. Pense em desistir, mas já teve algum momento da sua vida que de fato o senhor parou, deu um tempo? Não, Não. não. Glória Eu cheguei a Deus. parar, varão. A última vez, por esses dias, ser bem sincero para os senhores, por quem está assistindo a gente aí, por esses dias eu pensei em parar. Você pensou Eu em parar? pensei. A minha esposa, a missionária Aine, disse: olha, recebemos um convite para irmos aqui no culto na casa da irmã aqui do lado. Culto no lar. Não vai não, irmão. O negócio, Deus pega ela, o negócio é forte. Chegamos lá, Deus pegou uma mulher baixinha no final do culto e falou comigo, disse: se tu parar, eu te levo. Eu não quero morrer agora não, varão. Então eu tô aí pra glória de Deus, pastor. Só para entender, então, o senhor, até os seus 27 anos, o senhor era do mundão. Sim. E essa jornada, como o senhor descreve? Como era a sua vida? Era pessoa normal, mais ou menos? Pintava, bordava, aprontava? Porque Como todo era? jovem tem desafio, né? Todo jovem tem. Batizado no terreiro de Macumba. Ah, então. Os irmãos que me conhecem aí, quem não me conhece, eu fui batizado no terreiro de Macumba, bebi sangue de galinha preta. E Não, mas tem que contar isso aí na íntegra, Varão. Você tem que contar. Como é que foi o seu contato? Como aconteceu? Como é que era? Como é que se dedicava? Isso aí a pessoa vai olhar e falar: rapaz, o negócio. sim, não, na minha família, muitas pessoas da minha família, a gente tinha, eu não tô aqui criticando religião, mas muitas pessoas da minha família ia na Umbanda, no Candomblé, e eu, por curiosidade, ia também, né? Eu tenho um padrinho que me batizou lá na Bahia, e ele é do Candomblé, e ele ia fazer aqueles negócios lá, de Cosme e Damião, aqueles negócios, e eu ia comer, porque era um moleque, não sabia, não tinha aquela mente aberta, né? E eu comecei a frequentar, comecei a andar, e comecei a pegar gosto, porque eu não conhecia o evangelho. Porque igual tem muitas pessoas que falam: o crente é isso, o crente é aquilo. Para você saber como que é Deus, a gente tem que vir pro lado de cá para conhecer. Pastor, você então atribui diretamente você ter integrado na Umbanda por influência familiar. Sim. Tá, deixa eu te. Outra coisa, a gente costuma encontrar por aí as pessoas falando, a gente fala a respeito da credibilidade, fala: não, isso aí não existe, ou se existe, não pega em mim. O senhor, como já passou por esse histórico, já passou por lá, o que o senhor compreende? De fato, pega, não pega, isso é real, não é? Faz mal para a família, não faz? Olha, eu costumo dizer com alguns amigos meus, que a gente sentava às vezes lá no meu trabalho para começar, o mundo espiritual é tipo igual uma tomada descascada. Se você colocar a mão, você vai tomar um choque. É. E existe sim, pastor. O outro lado escuro é terrível. É terrível. Só quem já passou por lá sabe do que eu tô falando. Pastor, de fato, então, o senhor atribui que acontece. Água abaixo, o senhor Sim. tem testemunho sobre isso. Tem um Tem testemunho. história. A minha vida em si é baseada nisso, pastor. A gente luta contra a vida, contra as coisas ruins o tempo todo, né? Tanto que toda semana Deus tem nos dado força para estar orando, junto com a minha esposa, a missionária Aine. Nós temos que, mesmo do nosso jeito, mas nós temos buscado a Deus. Nós temos nos fortalecido aos pouquinhos e nos levantando a cada dia. E toda sexta-feira, pastor, Deus me revelou isso, não só a mim, mas só a alguns pastores, amigos meus, a minha pastora, a minha esposa em si, né? Uma pessoa, duas pessoas se levanta, vai numa mata virgem toda sexta-feira e faz obra de macumba para me derrubar. Por quê, pastor? Não sei. Incomoda, né? Pastor, Incomoda, pelo que eu né? entendi, então, o senhor e a sua esposa andam em sincronia, né? Sim. A gente não somos um casal perfeito, né, Varão? Mas a gente, né, Por quê, procura pastor? andar. A grande dificuldade Tem que que ser nós assim, vemos por tem que aí, ser por assim. exemplo, são pastores ou o inverso, que um dos cônjuges quer se empenhar, quer fazer, mas da outra parte tem um certo receio, não quer fazer, talvez desleixo.
E as pessoas sofrem com isso, porque uma andorinha sozinha não faz verão. E além do que, os dois juntos, sintonizados no mesmo aspecto, no mesmo assunto, com certeza o resultado do que vai ser feito é melhor. Por exemplo, eu conheço pastor amigo meu, inclusive que a esposa não congrega na mesma igreja, e ele sendo um pastor, o presidente do ministério, acaba que isso dá uma entristecidinha e tal. Imagina, se, por exemplo, você vê que na igreja não está tendo esse empenho, essa comunhão. Então, eu acredito que também no dia a dia eu acho que haja uma falta de interação entre os dois em relação a vamos orar hoje, vamos jejuar, vamos para determinada igreja. Ah, não quero, não vou. Eu acredito que isso faz mal. Então dá para entender Mas que isso pode acontecer no meio de um casamento cristão? pastor, são pessoas diferentes. Que aí é um cultura grande diferente. desafio, Sim. concorda, pastor? Não, porque geralmente, pastor, se a gente for analisar hoje, no mundo que a gente vive hoje, tem pastores aí que a gente vê ele na igreja é uma benção. Mas como é que tá a vida dele dentro de casa? Né, com a sua esposa, com a sua família. Igual eu falei aqui pouca hora, nós somos santos. Mas a minha esposa, eu falar, amor, a gente vai em tal igreja, vai em tal lugar. Amém, amor. Amor, a gente vai visitar tal irmão. Amém. Propósito. Varão, a gente já subiu um monte junto. Glória a Deus, propósito. glória a Varão, Deus. eu vou dizer isso aqui. Pode falar. A gente fez um propósito. Qualquer coisa você fala assim, ó. Fecha na corta pra câmera, 18 fecha na sua lá. câmera lá. Corta pra 18 aqui. Corta pra- É forte. Esse mistério é forte, Varão. Tô gostando desse negócio. Quando eu cheguei aqui em São Paulo eu não lembro o ano, o negócio tava terrível pra mim. As portas não se abriam. Quando eu comecei a ingressar no Evangelho, as portas não se abriam, pastor. E um dia eu recebi uma mensagem de um pastor amigo, um bispo, amigo meu, né? Aí ele falou assim pra mim, Clécio, faz o seguinte, faz um propósito no monte. Bispo Jonathan, não sei se os irmãos conhecem. Não. Jonathan Taylor. Quem tá me ouvindo deve conhecer. Rapaz, Ele disse pra mim assim, Clécio, faz um propósito no monte, varão. Eu disse, eu vou fazer. A minha esposa falou, vamos fazer. Nós começamos a fazer. E eu comecei a pegar gosto por propósito, por lutar no monte. E foi dentro do monte que eu fui batizado em língua estranha. Foi dentro do monte que eu recebi o meu batismo também foi no dentro do Monte monte, São Norberto. São Norberto, você conhece? São Ali Norberto. no Eu Vila Marcelo, ali. nunca fui, mas tenho Elas. vontade de ir. Me leva lá, varão. É bem essa. Hoje. Me leva lá. O mais conhecido acho que é o do Elos. O do Elos o senhor conhece? Do Nunca Elos. fui, nunca fui. Eu só fui naquele do Noronha. é o mesmo. É o mesmo, 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 é o É mesmo. porque eu não conheço por nome assim. É o mesmo, é o É. mesmo. Que tem aquele Talvez, campinho ali e tem a sim. entrada. Sim. Ali é benção Sim, também. sim. Ali é Eu benção. vou ali, sempre. Sempre que dá, eu tô indo ali. Pastor, grande parte das pessoas, eles se chegam a Deus por conta de um propósito. De Sim. repente, família destruída, uma crise é a mesma coisa. Uma crise no casamento é a família destruída, mas também, às vezes, é por conta de um filho, desemprego, saúde. Então, no seu caso, deu para perceber, pelo menos parcialmente, que era em relação a profissional, Isso. serviços. A gente estava passando por uma situação difícil que as portas para mim não se abriam. Quando nós fizemos esse propósito no último dia, a esposa está me assistindo, ela sabe que a gente não precisa se gloriar por causa disso. No último dia, a gente ia, muita gente, no último dia, cadê o povo? Nada, 10 só horas, vocês. Não apareceu ninguém. Deu No 11 monte? horas, no monte ninguém. Deu 11 horas ninguém. A minha esposa olhou para mim e disse, amor, vamos nós dois? Eu falei, vamos Bora. embora. Nesse dia eu olhei pra ela assim e falei, essa mulher ela não dá certa não, irmão. É Ela é doida. doida, ela é doida igual eu. O senhor é um apaixonado, hein? Eu sou, mano. O senhor fala muito Eu dela. sou apaixonado pela minha. cada- Ela sabe que eu sou apaixonado por A ela. cada 10 palavras, 11 é ela. Ela sabe que eu sou apaixonado por ela. Porque, varão, foi muita oração pra mim estar com ela hoje. Pastor, É bem. além, Ainda bem, né? pastor, além do emprego que o senhor conseguiu adquirir através desse propósito, Sim. é bem válido para os irmãos entender que vale a pena servir a Deus. É claro que não é só por conta dessas coisas, Isso. mas Deus responde e age. Mas além desse emprego, o que mais o senhor atribui que mudou drasticamente na sua vida? Falou assim, não, eu era assim e passei a ser desse jeito. Qual que o senhor acha? Mas aí você foi bem profundo, viu, pastor? Apertou o caminho? Acertou? Como diz os meninos lá na comunidade, lá na minha Bahia, aí só apertou o parafuso. Mas viu, varão? se isso quer que aumente o ar, já deu, esquentou? Varão, quando eu comecei no Evangelho, eu sempre quiser aprofundar mais, porque eu sempre quis buscar
a dons espirituais, a forma que Deus queira me usar, me entregar mais, me jogar mais para Deus. E quando eu adentrei muito dentro do Evangelho, eu comecei a ter algumas experiências muito fortes com Deus, e eu via muito Deus trabalhando na minha vida. Eu via, eu consegui não, isso é coisa de Deus. Durante um mês, escuta isso aqui, você está me ouvindo. Durante um mês, eu ia trabalhar com R$ 150 no bilhete, voltava com 150. Não gastava. Não gastava, varão. Era vitalício. Eu falava assim, eu bati e falei, esse negócio tá doido, tá quebrado. E no terminal Grajaú, a mesma coisa, eu falei, não tô acreditando nesse negócio. Aí quando eu fui procurar para entender que era Deus trabalhando. Tem esse bilhete ainda, pastor? Não tenho. Você tinha que guardar ele, mandar fazer um, não tenho. Eu um passei mural, 15, pendurar eu passei de 20 até um mês, mais ou menos, nesse propósito aí. Eu disse, meu Deus do céu, como que tá acontecendo isso? Que maravilha. Glória a Né? Deus. Será que funciona com gasolina? Não sei, mano. Colocar Mas gasolina com dentro, bilhete, eu um passei, Não, mas mano, é- um negócio é- forte. isso aí edifica muito a fé das pessoas, sabe por quê? Sim. Tem muitas pessoas que servem a Deus hoje. Isso serve pra todos nós aqui que estamos na mesa, quem Sim. tá no bastidor, pra todos nós. Tem muita gente que não vive mais esse tipo de coisa. Tem nas coisas simples, não vive mais essa questão do sobrenatural de Deus. E assim, buscar a Deus é uma via de mão dupla. Como assim? Você vai estudar, você vai aprender, você vai orar, você vai jejuar e você vai receber de Deus sobrenatural Sim, também. sim. Faz parte, nós vivemos o poder de Deus ativo na nossa vida, milagres acontecendo, providência chegando. Vai ter muita gente que talvez sirva a Deus até hoje e não conseguiu Sabe o viver que é, isso. pastor Caio, te cortando aí? A dificuldade hoje, a maioria das pessoas, eles terceirizam a responsabilidade. Ele pede para o pastor orar, para o diácono orar, mas ele mesmo, ele próprio não busca. Por isso que ele não vive essas experiências, porque eu também vivi experiências que, se eu for contar por aqui, é melhor nem contar, que as pessoas não compreendem. Então, eu só Ou não vivendo para acredita, poder né? entender. Só quem, como disse, só quem estava no meio mesmo e vivendo aquilo dali, que vai entender o propósito que Deus estava, né? Que Deus estava, pastor, eu cheguei na situação, pastor, eu cheguei na minha casa, certa feita a gente estava um propósito de ir para Bahia. A minha esposa foi, ela voltou, depois a gente ia junto. E eu disse para ela assim, amor, antes da gente ir, eu vou fazer um propósito com Deus de oração na madrugada. Eu estava orando a Deus. Pastor, o negócio foi tão forte que eu estava de joelho na minha sala. Minha casa ela é pequena. É só sala, cozinha, um quarto e banheiro e uma arinha. É igual a minha. Pensa. Lá é pequenininho. Barão, nesse tempo, a minha filha estava aqui com a gente. E a minha filha, eu não sei, acho que ela tinha ido para casa de um amigo, não me recordo. E eu estava orando a Deus para a gente ir para Bahia. Não, a minha filha tava na Bahia dessa vez. E eu estava orando a Deus para a gente ir para Bahia. E eu disse assim, falei, Senhor, antes de eu pensar de viajar, preciso da resposta do Senhor. Pastor, eu sou muito louco nos negócios. Tem algumas pessoas que às vezes vêem eu ministrando, já me chamaram de animador de plateia. Ué, Porque, varão, dou lugar, varão. mas como assim? Deixa eu Por que, ver mais por ou que menos. te chamaram? Eu vi. Por que te chamaram disso? Sabe por quê? E Porque eu não gosto, varão. Eu pastor Clécio, eu não... Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, meu irmão, eu vim do mundão, irmão. Eu sei de onde que Deus me tirou. Então, para mim ir para a igreja não dá glória, para mim chegar na igreja e não dar aleluia, para mim chegar na igreja, sentar num banco, não sentir a graça de Deus, eu nem saio dentro de casa. Então, já vamos entrar por aqui, Pastor, então. Então, o que é importante pro Senhor numa ministração? Ou, aliás, num culto? Sim. E não só pro Senhor, a pergunta fica pro Davi também, pra todos nós aqui. O que é importante pro Senhor no culto e o que é importante pro Senhor na hora da palavra? Fica pra todos os pastores aqui responder a pergunta. Fica à vontade. Pastor, eu não sei se o pastor ele exerce de fato integral o pastoreio dele. Eu não sei se ele tem ovelhas próprias dele. Não, eu não tenho ainda. Então o senhor é pastor numa determinada igreja que tem um pastor lá. Isso. Entendeu? Porque pra gente, por exemplo, é diferente, pastor Caio, para um pastor pregador e um pastor que ele pastoreia as igrejas. É um pastor itinerante, né? A igreja, entendeu? Então você vai pegar, por exemplo, um pastor que ele prega em determinados lugares e convidado, tal, ele tem esse dom de chamar de pastor. Ele dá muita ênfase, por exemplo, na hora da ministração, a respeito de
milagres, prodígios, maravilhas, porque isso chama atenção e também faz parte. O público também precisa disso. Agora, já em relação a um pastor que pastoreia, que tem suas próprias ovelhas, ele tem um pouco de dificuldade de só por esse caminho. Ele vai tentar trazer esse lado que é emocional, espiritual, e também vai aplicar doutrina também, a fim de você conseguir moldar os irmãos, para você conseguir trabalhar com o público que vai estar alimentados diariamente. Não, mas por que eu falo isso? Olha o que o pastor Clécio falou. Falou que já chamaram ele de animador de plateia. Sim. Eu perguntei o porquê. Perguntando o porquê, eu já perguntei para ambos. O que é importante na hora do culto e na hora da palavra? Pra gente entender. Ué, por que chamaram de animador de plateia? Com certeza o senhor for lá pra pregar uma palavra de Deus. Não cortando a sua palavra, pastor. Não, pode ficar lá. Mas- A conversa aqui é conversa de... É conversa. Mas pela forma de eu ministrar, porque uma das formas eu já orei a Deus e falou assim, Senhor, eu vou mudar. Eu quero pregar mais manso, quero ficar mais no meu cantinho, quero ser... Sabe aquele pregador que traz só a palavra, aquela palavra que o Senhor me deu e ponto. Não quero mais nada. Só que, quando eu chego no altar, não é eu. Deus me toma, varão, pela misericórdia, para fazer aquilo que Ele quer. Então eu não posso chegar ali e falar assim, eu vou pregar porque eu quero. Não. O pastor que chegar, que ele subir no altar, o pastor, o pregador, o obreiro que estiver ali, vou trazer uma palavra. É eu? Não. Ele tem que ter direção do Espírito Santo, irmão. Não adianta eu subir no altar e dizer assim, eu vou pregar, mas eu tenho que pregar do meu jeito. Não. Quando eu tentei mudar, comecei a falar bonito. Acho bonito de teologia. Vou começar a estudar. Nunca estudei ainda, mas eu vou começar a estudar esse negócio de teologia. Acho da hora. Mas o senhor é teólogo, o pastor Davi é teólogo, eu sou teólogo. Por quê, Barão? A gente Teologia é o estudo sobre Deus. estuda Sim. sobre Deus, Você fala estuda sobre Bíblia, Deus, você vai estudar vive sobre teologia. Deus. É? Claro, Eu com tô certeza. aprendendo. O senhor é teólogo. Fala, pastor Clécio, O senhor- então eu sou PhD em teologia. Então eu sou igual O diz os senhor meninos. é teólogo. Então, Ué, então eu tô voando, então não o tô senhor não sabendo. estuda sobre Deus, não estuda? Eu não Isso, estudo sobre Deus? O é. pastor Davi não estuda sobre Deus, sobre a Bíblia? Sobre Deus não, porque Deus não está disposto a ser estudado. É sobre a revelação de Deus. A gente aprende um pouco Mas, de mas Deus. nós estuda, não estuda? Sim. Então pronto, mano. Você é um estudante de Deus. Teologia, Deuslogia, estudo. Teologia, estudo de Deus. Se eu pego a Bíblia e estuda, Olha que legal. se eu tô estudando sobre Deus... Eu nunca sentei com um amigo pra ele me falar um mistério desse. Pois é, Deus agora. diante, Tá quando ouvindo falar- aí? Eu sou Como- teólogo. Quando Olha lá. falar que o senhor... Corta pra três pra ele aí. Olha pra lá. Olha lá, corta pra dizer três, aí. dá um corte. Fala, de boca cheia. Eu sou teólogo. Assim me falou que meu pastor. Seus terra Amigo, seca, cara, mano. toma terra seca. Recebe em nome de Jesus. É, mano. Porque o pessoal acha que o teólogo é aquele que vai ter só o certificado. Sim. Jamais. Sim. Ué, o pastor Davi tem uma igreja, ele tem que estar na responsabilidade de trazer um sermão. E sim. O senhor tá na igreja, às vezes a sua pastora vai contar pra você pra trazer um sermão. O senhor vai estudar, o senhor vai jejuar, o senhor vai se separar. É tudo que um teólogo faz, você está estudando, o senhor é um teólogo. Sim. Rapaz, esse pessoal, é porque hoje tá, né, Aqui, vai mudando o aqui é tempo. um negócio é o seguinte, olha, não sei se o senhor já queria entrar nesse assunto, mas tem algumas igrejas aí. Quem vai pregar hoje? Pastor Davi. Palavra pura. Não vou não. Quem vai pregar? Pastor Caio, Pastor Clécio, outro pastor. Revelação. É só revelação. Aí a igreja vai. lota, velho. Lota. Pastor, Então, as pessoas não querem mais, muitas pessoas não querem mais pegar a palavra. pastor, Sim, também vai para. repor isso aí. Mas por exemplo, tudo é válido, tudo Sim. tem seu momento, Sim, entendeu? sim. Porque, por exemplo, você vai chegar num ambiente, tem 100 pessoas. Um vai precisar de uma palavra de consolo, Sim. outro vai precisar de uma palavra de ânimo, outro vai lá para absorver a doutrina. Então, não vai ter um culto que você vai chegar lá e vai compensar a necessidade de exclusivamente todos. Tem público para tudo quanto é tipo. Vai chegar um culto que você... Eu já cheguei no altar, varão, de eu estar assim, de eu chorar. Varão, quando eu choro no altar, eu tenho medo, varão. Quando Deus me toma chorando, algumas pessoas, alguns amigos meus, pastores, alguns obreiros me chamam assim, varão, você deveria ser chamado não de Clécio, mas assim de Jeremias. Jeremias. Porque eu choro, varão. Isso é um particular. Quando isso Deus aí me toma assim um mistério assim, principalmente quando é uma revelação muito forte. Tem hora que eu chego assim no altar e falo, Senhor, não dá uma revelação pra mim hoje, não. Deixa eu quietinho no Deixa meu eu quietinho. Nessa hora, parece que o céu fala assim, Aí fala o contrário. Olha o jeito. O leque se abre, mano. Eu falo, Jesus, eu não quero esse negócio pra mim. Aí Deus me dá um negócio profundo. Eu não quero entregar.
Mas uma coisa que eu aprendi, se eu não entregar, eu vou sofrer. Pastor, queria dar uma voltadinha Sim. a respeito. Porque os irmãos precisam compreender que tem milagre, Tem. existe milagre, as coisas acontecem, mas está muito no oba-oba, aí está no superficial, e então as pessoas têm uns que contam nem acreditam. Sim. Mas eu quero validar para vocês um testemunho que parece, embora pareça simples, mas é um fato que ocorreu e para mim é gratificante. Por exemplo, esses dias, terceirizando um testemunho do irmão, uma idosa, estava com dificuldade, e os irmãos podem até achar engraçado e coisa boba. Da nossa igreja, estava com dificuldade de havia acabado o gás. Meu Deus. E ela, idosa, sozinha, as filhas não estavam em casa, e ela não sabe mandar negócio de WhatsApp para pedir o gás, sabe, para ligar. E ela estava com fome. Ela falou assim: oh meu Deus, eu estava com fome. Ela pegou, orou, falou assim: meu Deus, coloca gás nesse botijão para mim, pelo menos esquentar o meu almoço. Poxa, ela testemunhou lá. Isso foi na segunda-feira. Na sexta-feira ainda tinha gás. E ela tinha certificado de que havia acabado mesmo. Acabou. E outra coisa, esses dias também a gente estava com a dificuldade na igreja lá. Tem uma irmã que tem deficiência de locomoção. Sim. E ela é pesada. E aí me solicitaram para me ajudar no transporte dela. E eu, meu Deus do céu, pergunto minha esposa testemunha disso. Para me carregar minhas filhas, eu não consigo carregar daqui a ali. Coloco aqui, coloca no ombro e não sai. Mas eu fiquei de frente com essa responsabilidade. Não tive outro jeito, recorri a Deus. Tirei o paletó, a gravata, falei: meu Deus, é agora ou nunca, me dá força. Rapaz, eu peguei a irmã no colo como se pegasse esse copo aqui. Os irmãos ficou admirados. Aí o irmão tava me esperando lá no outro lado. Ela falou: ô pastor, você conseguiu as forças de Sansão. Eu falei assim: tem hora que Deus tem que fazer o mistério, senão a gente não vai. E outra coisa que eu queria perguntar para o senhor, por exemplo, é claro que o senhor tinha seu histórico de mundão e tinha amigos também. Sim, bastante. Como é que o senhor desenrolou para poder sobressair sobre isso? Porque, por exemplo, quando eu nasci no lar cristão, mas eu tinha meus amiguinhos, né, depois. E aí você ficava meio envergonhado para carregar a Bíblia, como vai fazer. Eu acho que no seu caso é mais pesado, porque você tem seus amigos, sei lá, sua galera de carnaval, de pagode, de bar, e de repente os caras te veem com a Bíblia na mão. Como foi isso? Como eles falaram: ai, e agora? Céus é Bíblia? Como você teve algum problema com isso? Normal, natural. Tive. Família também? Tive. Ah, pô, agora você é da lei do crente? Como é que foi? Até pouco tempo eu ouvi de parentela de dizer assim dessa situação pra mim. Só porque tá na igreja, pensa que é melhor que todo mundo. Meu Deus do céu. Só porque se levantou a pastoral, pensa que é melhor. Pintou e bordou, agora tá se escondendo atrás da Bíblia. Exatamente, Varão. Só que aquele negócio. Quando eu comecei no evangelho, eu tinha muita vergonha de pegar a Bíblia. Tinha muito. Mas alguns amigos meus da época, quando soube que eu tava na igreja, disse: mentira. Na Bahia o pessoal me chama de Kel, né? A minha cidade lá em Canarana. Tem alguém me assistindo aí? Dá um glória aí. Isso por causa da sua história. Isso por causa da minha antes história. na candomblé, Isso. banda. Pastor, eu era dançarino de axé, forró, pagode, fui locutor, fui capoeirista, sou instrutor de capoeira. Varão, dava lugar ao inferno com força. A maioria dos amigos que andavam comigo na época morreram. Dizem, eu não sei se é verdade, Sim. dizem que a capoeira, não sei se tem alguma relação com a questão da religião africana, não sei se é verdade. O senhor Uma coisa deve que saber. Uma coisa que eu aprendi, Varão, na capoeira, assim, que a capoeira foi criada, assim, na questão dos escravos se defenderem de seus malfeitores, entendeu? Uhum. Então eles tinham que aprender uma dança, uma luta para se defender de alguém. Então aí muitas pessoas pegam porque é negro, porque tem uma cor mais escura, tá fazendo um negócio que tá agredindo alguém e levou essa questão. Então não tem nenhuma relação. Eu acho que não. Uhum. Se alguém achar diferente aí, dá um glória. Ah, não. Eu Maravilha, acho que não. maravilha. Mas, pastor, penso, bom, Sim. pelo pouco que eu vejo por aí, parece que as músicas cantadas parece Sim, que é meio sim. subliminar, sabe? Sim, Eu não sei, eu não- as músicas hoje, se você for olhar hoje, você vai olhar hoje na música tem atabaque, pandeiro, tem um bocado de coisa. Então, se você juntar as músicas como que vem, tem um pouco de apologia. Ah, né? tá. Então, As músicas hoje, da forma que é tocada, tem. então foi inserido, não é que é Sim, apropriadamente. sim, Ah, tá. sim. Aham. Sim. Até porque instrumentos são de Deus, a música é de Deus, Sim. né? Tudo é de Deus, Sim. porque dele, por ele, para ele são São todas as O coisas. que existe são apropriações incorretas, Sim. né? E, pastor, Apropriações incorretas. eu estava falando do propósito meu de oração na madrugada. Quando Deus já respondeu. Eu estava de joelho orando. Pedi pra minha esposa, falei: minha esposa, vá pro quarto, deixa eu aqui sozinho na sala.
de joelho na cama. Eu orando a Deus. Pastor, um silêncio. Eu falei, meu Deus, será que eu tô ficando louco? Todo mundo foi pro céu e eu fiquei. Um silêncio, eu abri meu olho e falei, quando eu abri meu olho, o Espírito Santo de Deus falou assim, fecha o olho e conecta comigo. Eu comecei a orar, pastor. Eu comecei a falar em línguas estranhas. Minha esposa falava, ela estava pensando lá no quarto, depois ela falou assim, meu Deus do céu, meu esposo vai acordar todo mundo. Eu esqueci que tinha vizinhos. Eu comecei a dar lugar, varão, na madrugada, e eu orando a Deus. Numa hora eu senti que as janelas, quando fez assim, eu senti como que se um ser entrasse e me abraçasse. O próprio Deus me abraçou. Quando eu senti me abraçar, falou ao meu ouvido, falou, filho, vai na Bahia, porque eu sou contigo. Nessa viagem que a gente foi na Bahia, Deus, pela misericórdia, Deus fez coisas grandes através da minha vida. Milagres. As pessoas passaram por mim assim, varão. Me criticaram, pastor. Olhou pra mim assim e disse, mentira que é você. Não tô acreditando. Mentira, não é você. Sou eu. Não tô acreditando, sou eu. Porque Deus pega aquele que ninguém dá nada e levanta, varão. A Bíblia diz que Davi, ele foi ungido a rei. Só que ele não sentou no trono no mesmo dia. Então não é por causa que você teve a unção e você deixava te exaltar, não. Deus, ele pode ter te consagrado pelo céu. Mas a unção do céu, às vezes, demora um pouco. A questão de Davi é o seguinte. Vamos lá. Davi foi ungido. Sim. Só que a experiência de Davi era no campo. Sim. Só que Deus coloca ele pra fazer estágio na onde? Num pasto. Dentro do castelo. Ele já era pastor. Já, Lá né? com Saul. Lá com Saul. Lá com Saul. Então ele foi... Olha que interessante. A Sim. unção tava sobre ele. Sim. Mas ele precisava aprender ainda. Entende? Só que quando eu começo a ler a história de Davi, pastor, começo a lembrar que Davi, ele comia escondido, porque os irmãos tinham vergonha. Davi, ele fica isolado. Talvez tenha alguém aí do outro lado que está passando por essa mesma situação. Às vezes a gente passa, as pessoas te isolam por causa de algumas coisas que a gente está passando, mas não sabe que você está matando um urso, não sabe que você mata um leão, não sabe das suas lutas, das suas pelejas, não sabe que Deus já te ungiu, já te levantou. Só que não adianta. Uma coisa que eu aprendi na minha caminhada, um pouco de... Eu estou aprendendo a cada dia no Evangelho. O senhor é biblista. Não adianta eu querer te arrumar uma pedra, sabendo que amanhã eu vou precisar de você, Vaso. Entendeu? Uma coisa que eu aprendi, pastor, eu ouvi uma frase um dia, eu não posso humilhar a terra que eu piso, porque amanhã ou depois é nela que eu vou ser enterrado. Pastor, Entendeu? qual a receita que o senhor pode dar para a pessoa que está do outro lado lá, está escutando aí sua experiência, tudo que você passou, e a pessoa quer viver essa experiência, mas não sabe por onde começar, porque tem gente que acha simplesmente porque ele quer e vai acontecer. Mas precisa ter um começo, ele precisa dar um primeiro passo de igual forma. Qual que o senhor aconselha para chegar nesse nível? O que é? Oração, jejum, palavra? Renúncia, varão. Renúncia. Renunciar a muita coisa. Aí o céu se abre e a coisa acontece. Se renuncia, teve situação de eu estar orando e eu receber pessoas, Clécio, varão, estou no mistério aqui. E a gente fazia propósitos de oração, tá, em jejum, e pedindo a Deus uma direção, e porque através da oração, você está vigiar e orar, você está vigiando, orando, você está se separando para Deus, as coisas começam a acontecer. Uma certa feita eu estava no ministério, recebi um convite de um amigo para ministrar, acabou o culto, ele me chamou no canto e disse, pastor, o que eu preciso fazer? Eu falei, o que, Vaso? Não me fala, irmão, em nome de Jesus. Ele disse, pastor, eu quero ser usado como que o senhor é. Falei, varão, deixa eu falar uma coisa. Você quer minhas bagagens? Meu Deus do céu. Você quer minhas lutas? Então tem alguma coisa que por trás que o senhor suporta aí nos bastidores que as pessoas nem sonham que acontece e o senhor carrega. Pastor, eu vim de uma... Eu estava conversando com o pastor Caio. Tá um nome bonito. Tem um sobrinho que chama Caio. Só o nome também, né? Não, o Caio é uma messa. Bondade sua. Tem que mudar lugar em nome de Jesus. Bondade sua. Sou teu servo. Tava conversando um dia com um amigo e a gente falando um pouco de Deus. E esse amigo que eu tava conversando, ele é da Umbanda. A gente sentamos para conversar de Deus. Ele disse, pastor Clécio, eu quero ouvir um pouco como que foi que o senhor chegou aqui. Eu disse, varão, lá atrás, talvez a minha mãe tá me assistindo isso aqui agora. Posso contar, pastor? Pode. Posso contar, pastor? Oxe, O pessoal do bastidor, posso Você é o contar? dono daqui, o senhor é o dono.
Bíblia diz que... Fala pra cortar pra 18 lá. Corta a 3, por favor. Corta. A 3, por favor. Já me deu até calor. Velho. Eu, com em torno dos meus 4, 5 anos, eu me lembro muito bem. Eu morava numa cidade, num povoado chamado Barra Vermelha, lá em Canarana, na Bahia. Uma época de seca, uma época Bala de vermelha. barro vermelho. Barro, Tá. barro Pensei que era vermelho. bala vermelha. porque o chão era vermelho. Era, não? É vermelho. Hoje, mano, se chover, você chegar lá de tal, o seu pé sai amarelo. Ah, é? Você não tá entendendo. Quem tá me assistindo que é de lá, tem sabe que é isso que eu tô falando, né? Vamos lá. E aí? Mas meu povoado é uma besta. Eu amo mais aquele lugar. E quando eu era criança, eu tive a primeira experiência espiritual e eu não sabia. Ah. Hoje eu vim entender. Agora entende. Agora eu vim entender. A gente passou, provavelmente, acho que 2 a 3 semanas. Se a minha mãe tá me ouvindo, ela sabe do que eu tô falando. A minha família tá me ouvindo lá na Bahia. A gente passamos fome, pastor. Misericórdia, Jesus amado. A gente comia milho cozido, seco. Ah. A minha mãe pegava aquela palma que dá para animal e cozinhava, tirava aquela baba para que a gente comesse. Eu tava tão passando mal, tão sofrendo, que eu não tinha força para andar. Certa feita, eu tô na casa, a casa da gente lá, uma casinha de enchimento, né? E eu tô Para o pessoal Sapê, entender. tipo a casinha de isso, sapê, a né? casa é feita de madeira. Sim. E depois barro. joga o barro, né? É. Joga o Joga o barro. barro pra É a que- casa de pau a pique, chamado. Exatamente, exato. Tem isso tudo. sei. É bom trabalhar como que É, entende. Vai. ele é Isso é top outro demais. nível. Um dia eu quero ser igual o senhor. velho. Ah, Não Eu Mas- também, tô me esforçando até hoje. Já bagagem. E Quer aí? carregar? Tá aprendendo, né, mano? Aí, pastor, eu moleque, eu tava deitado, tava tão fraco, com tanta fome, porque havia muitos dias comendo só coisinhas que não me sustentavam. E chegou um tio, que era padrinho, é padrinho da minha irmã, e ele olhou pra mim assim: o que tá acontecendo? Por que Kel tá deitado? A minha mãe disse assim, olhou pra ele assim, eu começo a falar isso, eu me emociono, sabe? Minha mãe olhou pra ele assim e disse assim: ele tá deitado porque tem praticamente acho que 15 dias que a gente não come direito. Meu Deus. Tem 15 dias que a gente não come nada, a gente não sabe o que é comer. Eu olhava pra ele, meus olhos lacrimejavam e eu chorava. Derramava lágrima, porque a fome era tanta que eu não conseguia abrir a boca. Talvez você que está do outro lado está passando por uma luta. E você está pensando em desistir, está pensando em parar. Mas olha para o seu redor. O que Deus fez e faz na sua vida. Porque se você está vivo hoje, se você está em pé respirando hoje, olha esse ar que você está respirando. É dom de Deus. É o que Deus te deu para você estar em pé. Então agradeça a Ele, porque naquela época não tinha ninguém para apoiar a gente. Só que chega um homem ali e olha para mim assim e fala assim: pera aí que eu vou ali. Ele pegou uma bicicleta chamada Monark na época. Não sei se os irmãos conhecem. Eu conheço a Monark. Daquelas Tem uma que tinha uma roda no Isso, meio. daquelas antigonas. Isso. Ele foi pra minha cidade, chamada Canarana. Demorou. Pouca hora ele voltou na Bahia, chama saco de linhagem. Cheio até em cima de comida. Bolacha, arroz, feijão, carne, tinha tudo. Barão, eu nunca esqueço. Eu peguei uma bolacha e sal. Se não me engano, não sei se era aquele crack, não sei se. Eu sei que a bolacha ela tava tão gostosa, que eu tava com tanta fome. Eu comi ela seca, eu quase que morro. Mas eu comi com tanta fome, O mano. manal do Mas céu. eu cheguei. Melhor tempero que Aí, tem a fome. aí eu né? entendi, Vaso. Só que eu entendi que Deus enviou um anjo ali de alguma forma para querer nos abençoar. Nós estávamos passando por uma luta terrível. E ali eu entendi o começo de trabalhar de Deus na minha vida. Algumas coisas que eu passei, mas essa situação de fome na Bahia que a gente passou é uma coisa, varão, que antes de Deus me levar, eu vou contar para os meus netos, vou contar para minha geração o que Deus, né, Glória fez a e faz Deus. na minha vida. Pastor Clécio, nesses 12 anos que o senhor tem de evangelho, Sim, o senhor falou que às vezes dá uma tristeza, né? sim. Mas teve alguma coisa que aconteceu que aquilo era para fazer o senhor parar, mas porém o senhor não parou. Corta na minha câmera aqui para eu poder perguntar. Pastor Clécio, Sim. cortou? Tá aí? Pastor Eita. Clécio, Sim. algum momento desses 12 anos aconteceu alguma coisa que era para te fazer parar mesmo. Acabou contigo, te arrasou. Portanto, o senhor levantou, sacudiu a poeira e deu continuidade. Teve esse momento. E o que o senhor fez? Em que o senhor se apoiou para poder não fraquejar, não olhar para trás, não parar no meio do caminho? Eu tive alguns episódios, pastor, de fortalecimento de doenças na família, de eu me levantar e ter força para ir. Só que eu por algum tempo atrás, eu recebi 2 palavras que me machucou muito. De pessoas que tá ali no meu convívio. Pessoas próximas, só para entender. Próxima. Pessoa A de Bíblia- confiança sua, por isso. exemplo. A Bíblia diz que ninguém vai usar, que ninguém de fora vai vir te afrontar. É os de perto.
Ah, mas a própria Bíblia fala que os irmãos de Davi é os que se levantaram contra ele. Os irmãos de José foram os que se levantaram contra ele. E eu não estou falando aqui de irmãos, pastor, mas eu não vou citar nomes para aqui não expor a pessoa, mas é uma pessoa que eu tenho muito carinho, que eu amo muito em Cristo Jesus, e eu tenho orado muito por essa pessoa, de colocar ela na mão de Deus. Eu recebi, teve uma situação, eu não vou contar a situação, mas eu recebi a palavra da pessoa, a pessoa que eu tenho muito carinho, olhar para mim e falou assim: você é um pastor safado. Eu disse, mas espera aí, mas não estou entendendo por que você está falando isso comigo. Porque, pastor, na fúria de raiva, a pessoa não pensa de falar e fala Fala um desculpa, negócio o desse, modo de isso falar, machuca no modo de falar, mas fala asneira, fala besteira que bastante. machuca. Então é uma coisa que abriu uma ruptura no meu coração. E eu falei, cara, eu vou parar. Porque é uma pessoa que eu, adentro na casa dela, é uma pessoa que está comigo ali, sabe do meu convívio, sabe da pessoa que eu sou, conhece a minha índole. Pastor, você considera isso que pode ser... Por que, claro? Certo, sim. Mas e Deus também isso permite, eu acho Sim. que para poder testar a Sim. nossa fé, para saber em que nós estamos firmados, como a gente estamos, porque se for só mil maravilhas, não tem como Deus Sim. saber da nossa índole, se a gente vai, se faz, se não faz. Dentro disso, o senhor consegue observar algum ponto positivo nesse ocorrido? Sim. A minha esposa. Falou que eu falo muito dela, minha esposa. Eu pensei de parar, varão, eu lembrei de lá atrás, o sofrimento que eu passei, quando ela foi lá na Bahia, pela misericórdia de Deus, Deus usou nossa pastora Valdízia hoje, para que nós retornássemos, nós estivermos juntos hoje, estamos casados, temos a nossa família, estamos construindo nossa mansão lá na Bahia, pela misericórdia. Ah, então você vai varão, embora, vai abandonar a gente Pô. vai perder, vai ter que extrair conteúdo desse homem aí, pô. Mas aí, varão, a gente tem que fazer um mistério para vocês ir lá também, né, varão? Vai. Passear lá, né, pastor? Pai, eu tô aqui só me alimentando aqui. Eu tô esperando o senhor terminar de falar aí. Eu tô aqui esperando aqui. Tô ansioso. E uma das coisas que a minha esposa disse, ela falou assim, amor, pega na mão de Deus. Eu disse, amor, mas sabe aquele negócio que você tá, parece que a ira sobe um pouco pra cabeça? Eu disse, amor, eu tô cansado, amigo, eu vou desistir. Eu não aguento mais esse negócio. E já, pastor, deu mais ela já passamos por cada coisa, varão do céu. A pandemia, nós passamos por uma luta, ela sabe do que eu tô falando, que eu falei, Jesus do céu. Olhei pro céu e falei, cadê o Senhor? Entendeu, varão? Mas aí, essa específica foi o que mais show. E abriu uma ferida no meu coração que eu pensei realmente em desistir. Só que eu lembrei da onde que Deus me tirou. Eu lembrei quem que eu era. Lembrei o que eu passei, as humilhações que eu passei. Lembrei as pancadas que eu levei. Lembrei a bagagem que eu tenho. Aí eu falei, peraí. Quando Jesus estava na cruz de Calvário, foi ele que morreu por mim. Peraí. Jesus ele não tinha um porquê descer na terra. Só que ele desceu por um povo que precisava ser salvo. Precisava levar os pecados, porque se Jesus não desse, o negócio ia ficar pior. Peraí, foi Jesus que morreu por mim, então eu preciso me levantar. Eu sei que eu não sou 100%, mas Deus tem me abençoado. Deus tem me fortalecido cada dia. E essa palavra que foi lançada foi que abriu uma ferida, mas eu entreguei na mão de Deus e cicatrizou e tá tudo certo, pra glória de Deus. A vida não é cheia de altos e baixos mesmo, e a gente às vezes encontra desafios dentro da igreja. Sim. Mas isso é normal. Causa frustração. O que eu entendo, pastor? Essa linha de raciocínio é correta. Certo. Eu acho que um dos povos típico mais difícil é o povo. Porra, No meu deserto o povo via milagre. Coluna de fogo e nuvem. Presença de Deus, as pessoas via tudo isso. E mesmo assim não acreditavam. A igreja é um ajuntamento de pessoas que se declaram ruins. Meu Deus. E se declarando ruins, elas assumem que precisam de modelo para poder, ou seja, a igreja é um ajuntamento de pessoas ruins. Sim. Olha o testemunho. O testemunho do pastor Davi, testemunho meu, testemunho do senhor. Olha a vida que a gente levava. Sim. Né? E aí nós chegamos a Cristo. Certo? Mas defeitos, né? As características, as coisas, às vezes acabam acompanhando a gente e vem uma palavra, vem uma coisa. Hoje eu enxergo assim, e olha que eu levei uma pancada igual o senhor também, viu? Levei pancada que me balançou. Mas hoje eu enxergo que a igreja realmente é um ajuntamento de pessoas ruins. Então, eu vou falhar com alguém vai falhar comigo, sabe? Em tudo isso,
é se firmar em Cristo e buscar a presença do Espírito Santo. Oração, em jejum, leitura da palavra, para se fortificar. A gente balança. Mas a palmeira, ela se dá, mas ela não rompe, né? É. Não quebra, né? Pastor Davi. Pastor, antes que eu me esqueça, vai fugir um pouco do assunto aqui, mas já a gente retoma, só para mim não esquecer. Pode servir, varão. Dá lugar aí, em nome de Jesus. Pastor, eu observei que o senhor tem uma gama de dons. Relação, por exemplo. Como funciona isso? Eu vejo com seus olhos, vem no ouvido, é na mente. Como é que acontece? Pastor, eu quis explicar como é que acontece, não tenho essa... Simplesmente acontece. Varão, eu tô igual mesmo, muitas das vezes, eu já tive situações de eu estar num ônibus, Ah, tá ouvindo louvor, e uma pessoa do meu lado, e Deus me mostra coisa que eu nunca vi. Deus me leva à minha mente, tipo, como que o meu corpo saísse, e Deus me levasse, eu pegava e falava com a pessoa falava isso mesmo. Eu tive ministrando numa igreja certa feita, e tinha uma moça lá no canto, a moça com de blusa de frio e com a touquinha assim. E eu olhei pra moça assim, e aquilo me incomodava, varão. Eu disse, Jesus, que negócio é esse? E Deus descia, eu não sei que negócio que é, varão, eu não consigo entender os mistérios de Deus. Você não tem que entender, você tem que viver nos mistérios de Deus. E eu tô ali, varão, e Deus começava a mostrar assim, Deus me levava na casa dela, Deus me levava no hospital, Deus me levava, mostrava uma mesa de cirurgia, essa mulher sendo operada. Eu falei, Deus, que negócio é esse? E Deus me mostrava umas coisas, eu falei, Jesus, na hora da ministração, eu comecei a ministrar, e eu vou levando ali a pouco a palavra. Deus falou assim, filho, agora aponta o dedo para minha filha e disse isso. Apontei o dedo para ela e disse assim diz o Senhor, por esses dias, eu entrei dentro do hospital a teu favor e fiz uma cirurgia que tu não viu. Pastor, quando eu comecei a abrir aquilo que Deus me entregou, a mulher caiu de joelho, tirou a touca, tirou um lenço. A mulher tinha acabado de fazer uma cirurgia na cabeça de câncer, eu não sabia. Aqui, abrido mais ou menos assim. Aí eu olhei assim para a mulher assim, eu me arrupiei todinho, porque eu não conseguia entender. Nessa mesma situação, Deus me toma para falar com a moça. A moça estava orando a Deus, porque ela tinha separado de um rapaz, mas não queria separar. Ela, não, mas eu amo ele. Sabe aquele negócio que a mulher ama, quer separar, mas não quer, o homem fica aquela briga? Aí Deus me tomou e disse assim, Deus disse assim, eu nunca esqueço desse mistério. Eu tirei ele da tua vida, da tua casa. Por quê? Se eu deixasse ele, tu iria morrer, porque aconteceu isso, isso e isso. Na tua casa, a tal lugar, assim, assim, tem uma obra de feitiçaria. Quando eu falei isso, o demônio se manifestou, varão. Ele se manifestou. As irmãs assim já ficou assim assustadas. Eu falei, em nome de Jesus, sem bagunça. Pela misericórdia de Deus, varão, e ali fez ali o que Deus tinha que fazer. Então, é as coisas que eu não consigo explicar. Eu tô orando ali, do nada Deus me mostra. Igual mesmo, eu quero aqui dele já agradecer a Deus pela oportunidade de ter ido na igreja do Senhor lá. Rapaz, o pessoal de lá me atendeu com amor. Falei com a minha esposa, nunca fui na igreja para ser bem cuidado daquele jeito. glória a Deus, glória a Deus. Nunca, varão. Eu já fui em muitas igrejas. Corta pra mim, só um minuto. Corta pra mim aí, ó. Aí, Obris, perceberam como é que vale a pena, como é válido o atendimento aos irmãos que nos visitam? Agradecendo aqui. Deus abençoe por todo esse carinho que vocês têm na nossa igreja e continue assim em nome de Jesus. Obrigado. Nunca recebi. Depois do culto, o pastor Davi me mandou uma mensagem assim, pastor e tal, tchau, muito obrigado. Falei, rapaz. E cheguei lá, o pastor lá de cima que estava ali no culto, ali, abrindo o culto ali. Deus me usou também para falar com ele. Ele foi uma benção, me abraçou, ele esteve comigo. Rapazinho lá, o gordinho lá, o fortinho, o tiozão. Uma benção de Deus, aquele homem também que conciliou com a igreja, com a esposa dele. Né? E o povo ali, pessoal de mais de idade. Sabe, a gente vê o carinho das pessoas. Então, parece até que já se conhecia mais tempo. Sim, varão, tem aquele negócio. Você tá na igreja, mas você sente em casa. Você entra na igreja e fala assim, meu Deus, eu tô em casa. Pastor Clécio, agora o senhor já está com bastante experiência no campo espiritual, essas experiências divinas. Até já natural para o senhor. Mas no início, como o senhor lidava com isso? Porque é uma responsabilidade tão grande. Você de repente chega de frente de uma pessoa que você não conhece e fala, isso e aquilo outro. Não dava um medo, por exemplo, de... Como você sabe que é Deus, não é coisa da sua cabeça?
De repente, você chegar diante de um cidadão e depois você falar uns 5 minutos, ele falando, não, não é nada disso, não. E aí? Eu preciso de uma garantia. O que lhe ocorre para o senhor falar, não, é Deus? Alguma coisa te toma? Ou é o senhor tem a opção de querer fazer ou não fazer? Não, não é ter opção, pastor. Eu tô ali. Quando Deus me entrega o ministério, pastor Caio, eu demoro de entregar. Eu não entrego já. Deus é o Senhor. Porque tem coisas que você tem que vigiar e orar, varão. Eu não sei se a voz que tá vindo aqui se é de Deus. Se é o diabo soprando no meu ouvido. Só que eu conheço a voz de papai. Olha aí, ó. Só que eu falei, mas peraí, será que é papai? É o Senhor mesmo? Eu tenho certeza. Certa feita, posso contar esse mistério aqui, varão? Posso ou não? É contigo. Eu fazia parte do ministério ali no Jardim Porto Velho. E eu ia pregar à noite na igreja do bispo Jonathan Taylor. Durante o dia, no domingo, eu era líder de missões. Eu era missionário e a minha esposa é missionária. Nós se levantamos para ir guerrear. E junto com a minha esposa tá me vendo, ela sabe do que eu tô falando. Algumas pessoas que estavam com a gente ali presenciaram isso. E nós ali, pastor, reunimos ali, chegou só poucas pessoas, não chegou aquelas pessoas que a gente chamou. Deus preparou só um pouquinho de pessoas para chegar com a gente. E eu falei, a gente vai evangelizar lá na comunidade, lá do outro lado. E Deus disse assim, não, você vai aqui na invasão, atrás do campo do Grêmio. Eu disse, Senhor, eu vou aqui. Deus disse, não, você vai aqui. E truquei, falei, Deus, eu vou aqui. Deus disse, não, você vai aqui. Falei, tudo certo. Tá tudo ótimo. Entrei, varão, na invasão. Quando eu entro na invasão, junto com os obreiros que estavam com a gente, tinha uma mulher sentada. Não vou dizer o nome da mulher, mas ela estava sentada, se debatendo assim, e com cigarro na mão. Eu olhei para ela, vi um monte de demônios. Ela olhou para mim e disse, pastor! Sim, eu não sou pastor não, Bessa. Você era pastor. Eu falei, não sou. Eles aqui estão me dizendo. Eu falei, quem eles estão te dizendo? O senhor sabe do que eu estou falando, pastor? Lembrando aí. A minha esposa olhou para mim assim, com o olho regalado assim. Minha preta tem um olho desse tamanho, pastor, parece japonesa. Já viu preta com olho de japonês? Então é minha esposa. Isso é um amor terrível. Eu amo demais aquela mulher agora. Rapaz. Faz um mistério pra mim comer, que eu tô chegando, tá, Bessa? Tá chegando. Só que, pastor, quando nós chegamos ali dentro daquela mulher, ela olha pra mim e diz, pastor, me ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu chamei o povo pra perto e falei, vamos orar por esta mulher. Eu falei, você aceita uma oração? Ela disse, eu aceito. Ela pegou o cigarro, apagou e botou no chão. Ela tava se debatendo, ela disse, pastor, tem cobras aqui. Sol quente, pastor. E ela disse, pastor, tem cobras aqui. Eu olhei pra ela assim e disse, eu não tô vendo. Ela falou, tem cobras aqui. Só que tem outras coisas que o senhor tá vendo, mas o senhor não tá vendo as cobras, mas tem cobras aqui. Eu disse, Jesus, e agora? O que eu vou fazer? Eu uni o povo, falei, encosta pra cá, vamos orar. Pega a mão. Começamos a fazer uma corrente de oração, começamos a orar. Deus falou assim, coloca a mão na cabeça dela. Eu falei, Senhor, pastor, eu não coloco a mão na cabeça de ninguém se Deus não me mandar. Eu tenho medo desse negócio. Porque se colocar a mão na cabeça da pessoa é tipo você colocar a mão na tomada. Vai tomar choque. Mas essa é novidade É pra mim. forte. Nunca ouvi isso pastor. aí, não. Ô, pastor, é sério? Sério. O mundo espiritual, você colocou a mão na cabeça da pessoa, é tipo você tá transferindo pra você, mano. Misericórdia, mesmo, sim, pastor. A minha concepção é isso. Não, E a gente tá aqui pra aprender. E eu carrego isso pra mim e vou morrer com esse negócio, varão. Porque um exemplo. Você tem uma seta, um negócio. Eu coloco a mão em você, tô orando por você, varão, eu tô na bênção, tô revestido. Qualquer brecha que eu dar, varão, a seta que tá em você vai vir pra mim. Você tá entendendo? Então eu tava olhando a Deus ali junto com o povo. E Deus disse assim, coloca a mão na cabeça dela. Eu disse, Senhor, tem certeza? Sem certeza. Deus disse, coloca a mão, rapaz. Eu disse, papai. Deus disse, filho, eu estou me responsabilizando. Eu disse, tá bom. Quando eu coloquei a minha mão na cabeça dela, ela estava sentada, ela levantou, ela sentou de novo. Ela Descansou. falei, que foi, filha? Nossa, pastor, que alívio. Nossa, ela foi embora. Tão bem. Falei assim, aí na hora. Quem tá me assistindo? Na hora. O leque. Câmera 3. Na hora o leque do céu abriu. Abriu. Eu disse, Jesus. Ai, não. Não, isso não vou entregar isso, não. É pesado demais. Deus falou assim, se você não entregar, eu te levo. Que duro, hein? Disse, Cruz oi? e espada. E aí?
Já deparou com a situação dessa? Eu disse, como é que é, Jesus? Se você não entregar, eu te levo. Disse, moço, assim diz o Senhor. Se por esses dias eu não voltar para minha casa, eu vou te recolher. Ela começou a chorar. Ela, mas eu não tenho força. Eu falei, quantas irmãs consegue passar na tua casa dela para buscar ela? Você vai pra igreja? Ela falou, vou. Aí à noite alguém passa à tarde para passar na tua casa aqui, ela mora aqui do lado, né? A gente passa aqui para te pegar. Eu não vou estar aqui, mas uma das irmãs vai passar aqui. A irmã passou no final da tarde para pegar ela. Cadê a mulher? A mulher sumiu, varão. Passou domingo, fui pregar, o culto foi uma benção. Segunda-feira, terça-feira, eu estava no culto de ensinamento da nossa igreja. Quando eu vou entrando no culto de ensinamento, pastor! Não, olhei, não era pastor na época. Vou olhar para quê? Ah, pastor! Quando eu olhei para trás, é o Senhor mesmo. Disse, fala, benção. Sabe aquela mulher que você deu orar por ela aquele dia? Eu falei, sei. Ela morreu no domingo para segunda. Meu Deus. E para mim, começando, já estava em torno de meus 5, 6 a 7 anos no mesmo ministério. Eu disse, não, Deus, isso não. Entrei numa depressão espiritual tremenda, porque eu nunca tinha passado por isso. Disse, Deus, eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter largado de pregar e ter ido na casa dessa mulher. Me perdoa, tá, pastor? Sim. Pra mim, o que seria essa depressão espiritual? Porque Como é que ela funciona? Como é? poderia ter feito mais. Poderia ter buscado essa mulher mais. Ter, como que eu posso dizer? Tem que trazer ela mais para perto. Só que eu falei, Jesus, e agora? Essa mulher morreu, a culpa é minha. Eu trouxe a culpa para mim. Disse, Jesus, e agora? Comecei a passar mal, varão. Não estava conseguindo dormir direito e eu chorava. Minha mulher falava assim, não, amor, não é assim. Liguei pro meu amigo bispo Jonathan Taylor e disse, Clécio, pior, varão, se você não entregasse o rolo e essa mulher tivesse morrido. Aí você ia ver o que era pancada espiritual. Mas aí você transferiu a responsabilidade para ela, né? Você Aí, transmitiu a mensagem. isso. Aí ele explicou para mim assim, para terminar, ele disse assim, Clécio, e se na mesma hora que essa mulher estivesse morrendo, ela aceitou Jesus? E lembrou daquilo que Deus te entregou para passar para ela. Então, varão, tem que fazer, você fez. Então, pastor, aquele negócio. A parte que Deus te deu ali. Deus me mandou entregar. Eu vou te entregar, varão. Ah, você pode ser o presidente Lula. Você vai ouvir, varão. Clécio, não acredito. Amém. Eu vou entregar. Porque eu sei a dor. Eu sei a pancada que eu levo. Eu sei o que eu sofro. O senhor sofre muito aí por conta dessas questões espirituais? Sofro, varão. Sofro. A perseguição, esse tipo de coisa? Perseguição também. Principalmente dentro da família. E tem pessoas que não acreditam. E aí, pra manter uma vida espiritual saudável, qual que é a rotina? Como é que a gente coordena isso? Eu não sou o cara de... Se eu falar pra você que eu sou 100% de oração, eu tô mentindo pra vocês aqui. Vocês que estão me assistindo. Mas eu tenho meu tempinho de oração com Deus. Eu tenho meu tempinho no meu trabalho. Eu tenho meu tempinho no busão. Eu tenho vira e mexe, eu levanto, a missionária Carla me chama, pastor, vamos pro monte, a gente sobe o monte, né, vamos fazer uma visita na casa do irmão, a gente vai, a gente tá se levantando e se fortalecendo, por quê? Se a gente não tiver forte, varão, se fortalecendo, vai chegar a hora que você vai levar pra casa e você não levanta mais. Então, para manter essa questão aí, essas questões espirituais ativas, é sempre ali no tempo de oração, tempo de jejum, E pedindo graça a Deus. leitura da Bíblia, Sim. estudando ali para poder ter essa... Sim. Aí cada um tem, eu acredito assim, Coríntios que fala, 1 Coríntios, Paulo vai falar para a igreja que Deus deu um dom a cada um conforme a necessidade da obra. Sim. Eu acredito que Deus usa cada um de uma forma. A obra de Deus, ela é um grande leque, né? Ela tem vários nichos, entende? Então cada um se enquadra numa parte, cada um se enquadra em uma forma ali. E é de valia, é de suma importância que a igreja viva esse tipo de experiência. Né? Um culto sem você, se bem que nós vamos apresentar culto, né? Mas a gente está sempre ali querendo, Deus, fala comigo, querendo sentir a presença de Deus. E sentir a presença de Deus é o que move a gente, né? É o que move a gente, é sentir a presença de Deus. Nós estamos hoje, pastor, não cortando o que você estava falando, e nós não vemos mais milagre dentro das igrejas. Pastor Clécio, que negócio é esse, varão? Por que você está falando isso? A gente não vê mais a pessoa levantando a cadeira de roda. Você não vê mais alguém que era cego enxergar. Eu gosto de entrar nesse assunto. Você não vê mais alguém que não ouvia, tá ouvindo.
Sabe por quê, varão? As pessoas estão buscando aquilo que não agrada a Deus. Por exemplo, não estou levando. Se alguém quiser levar mal, amém. Mas você está pegando a palavra, o pastor está dando um lugar, a gravata está suando, o pastor está morrendo e a irmã está no celular da igreja. O pastor está dando um lugar, varão. O pastor está buscando a Deus ali. E as irmãs estão do outro lado. Mas é o que o Oi, senhor irmão, falou. não sei o quê, não sei o quê. Sabe qual que é o meu ver a maior dificuldade? Sim. Prega pouca palavra de Deus. Sim. E o pessoal vai atrás de uma revelação. Exatamente. Qual é a maior revelação? A É a palavra. Bíblia? A palavra de É a Deus. palavra. Então, se eu vou pregar, se eu vou para um culto, eu vou lá, prego a palavra, termino, me sento, faltou alguma coisa no culto? Não. Faltou alguma Não, coisa? Se você pregou a palavra, não faltou nada. Se a palavra, Se o Agora, culto for só palavra e você pregou a eu- palavra, não eu, faltou agora- nada. eu costumo dizer que a palavra é feijoada, varão. agora, Você para comeu, algumas pessoas hoje em dia, não. Se o Precisa do- pregador não pregar, falar 3 quilos de língua estranha, soltar 4 ratataia, dar 4 mortal, virar 5 pirueta, Aí sem chance. O culto não foi culto. não tem palavra. Deus não falou, Deus não operou. Deus não falou, eu, Deus não operou. eu já vi situação de irmão chegar em mim e falou assim: eu fui na igreja, o pastor não revelou meu CPF. Eu falei, irmã, Deus não quer saber do teu CPF. Deus trabalha no Deus, Serasa. Deus não tá no EBGE. Entendeu? Eu fui uma vez numa. Ô, Jesus, misericórdia. Eu fui uma vez numa convidado para ir pregar num ponto de pregação. Acabou o culto, a irmã veio para mim e falou assim: pastor, ora por mim. Na época eu não era pastor. Eu disse, amém, vamos assim. A mulher olhou para mim assim: pastor, presta atenção aqui, pastor, no que eu vou falar. Irmãos, presta atenção, que isso aqui é sério. A mulher olhou para mim assim e disse assim: pastor, ore por mim. Eu disse, amém. Ela me mostrou uma foto de uma mulher e de um rapaz. Eu disse, deve ser tia, né? Mãe ou então parente. Ela disse, eu tomei o marido dela. Eu disse, como é que é, irmã? Ore porque eu tô com o marido dela. Eu quero que Deus faça alguma coisa. Eu falei, irmã. Deus falou assim, vou orar em nome de Jesus, todo cão, capeta. Eu falei, irmã, eu fui bem sucinto na É resposta. verdade, irmão, Vai é machucar. verdade. Eu disse assim, irmã, e começa errado, termina errado. A senhora acha que tá certo? Não, pastor. Eu falei, então. A senhora pegou uma coisa que está bagunçada, aquilo que Deus não aprova. Então, casamento é aliança com Deus. O negócio é sério. Tanto um homem solteiro, a senhora vai procurar um homem casado, irmã? Ai, pastor, e não tem nenhuma revelação pra mim, né? Eu falei, irmã, A Bíblia. Cajado. a senhora me quebrou. Tem. A Cajadinho. senhora me quebrou. Eu falei assim, ó, eu vou orar. Fala A pra ela senhora assim, ó. criar Sheol, vergonha na inferno. Essa é a revelação. Se a senhora continuar assim, É. sinto muito, é. O negócio é... A senhora vai agradar a sua carne hoje aqui e amanhã a sua carne vai te fazer chorar, irmã. Esse é o recado de Deus pra você. Mas o mundo espiritual tem um negócio muito, como que eu posso dizer, alguns pastores amigos meus, alguns amigos me falam, é um negócio muito louco. Se você não tiver na fiação, você corre, você se assusta, mas Deus é tremendo. Maravilha. Quanto tempo nós estamos aí? Nossa equipe técnica. Quanto tempo? Falei pra você que passa rápido? Já? Conversa, moça. Eu falei pro senhor que passa rápido? Eu Rapaz, falei, passa muito rápido. passa muito Passa rápido mesmo. Mas foi maravilhoso. Foi gostoso demais ter esse momento com o senhor. Aprendi algumas coisas que Amém. eu não sabia. A Amém. partir das experiências do senhor aí. Aprendi hoje. A experiência pessoal e o testemunho sempre vai edificar o próximo. Verdade. Sempre vai edificar. E a gente aprende. Então, dentro disso, pastor, eu quero te agradecer muito Amém. por essa oportunidade, pelo senhor ter atendido o convite do pastor Davi, né? Amém. Veio Meu parceiro, tamo junto. Veio como Glória a convidado do pastor Davi, convidado de honra. Eu espero que nós temos conseguido receber o senhor bem aqui. Melhor Tá do que isso, só no céu, varão. Foi um prazer dividir esse momento com o senhor. Eu espero que o senhor volte mais vezes. Amém. Tá bom? Vou passar para o pastor Davi, dar as considerações deles finais. Depois o senhor despede do povo, das considerações pessoal que tá te acompanhando aí após o pastor Davi. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Meus agradecimentos aí, pastor Caio, nosso parceiro, tá com a gente aí. E agradecer ao senhor, a sua família também, que permitiu emprestar ao senhor por esse momento. Quero dizer que foi de muita valia e importância também conseguir adquirir, filtrar alguns, a partir das suas experiências, aplicar alguma coisa sobre a minha vida, no campo natural, espiritual.
E é uma bênção ter o senhor como irmão, pastor e amigo. Que Glória a Deus Deus. abençoe grandemente. Muito obrigado por nos atender. Tenha certeza que, se depender de nós, será sempre convidado, tanto aqui como na nossa igreja, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigado. É o Davar Podcast, sempre uma palavra de Deus para a sua vida. É com você, pastor Clécio. Meu Deus. Meus irmãos que estão nos assistindo, a você que não pôde assistir essa live, você perdeu, porque o negócio foi benção. Quero ser grato a Deus por essa oportunidade. Pastor Davi, pastor Caio, estou sempre à disposição. Minha primeira vez no podcast e eu estou aprendendo ainda, varão. Mas eu estou à disposição para falar de Deus, falar um pouco das nossas vidas, aquilo que Deus faz. Quero mandar um abraço especial para minha esposa, para toda a minha família lá na Bahia, para minhas filhas, para minha filha Kathleen e minha filha Thalita. Deus te abençoe, tá, filha? Cheiro bem gostoso de papai. Deus abençoe aí todos vocês que estão nos assistindo, meus amigos lá no meu trabalho também. E que Deus venha nos abençoar e nos fortalecer a cada dia, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Posso falar um negócio muito bonito do céu? Pode. Por que que Jesus chega onde Lázaro está morto e diz: Lázaro, sai para fora? Por quê? Por quê, pastor? Porque se ele falasse morto, todos iam sair. O seu milagre ele tem nome, tem endereço. Falar o milagre é Jesus. O endereço, Jesus, ele sabe onde é. Por que Jesus ele manda tirar a pedra? O milagre é com Jesus, mas tirar a pedra é com a gente. Glória a Deus. Tem situação que a gente precisa tirar a pedra. Porque se eu e você ficarmos estacionados esperando Jesus tirar a pedra, o milagre nunca vai acontecer. Tem situações que a gente tem que se levantar, estufar o peito, colocar o melhor perfume, vestir a melhor roupa e dizer: Jesus, vamos para a guerra. Amém? Amém. Deus vos abençoe. Glória a Deus. Agora, eu que vou pedir aqui agora para cortar para minha câmera. Por quê? O Bruno cortou aqui para mim já? Tá para mim? A câmera daqui não tá funcionando? Tá, não tem problema. O Bruno falou assim, ó: Pastor Clécio é uma bênção de Deus. Deus já usou o irmão para falar comigo. E, por último, mas não menos importante, Luiz Carlos também, Pastor Clécio, o senhor é uma bênção de Deus. E a Fátima Santos. Minha mãe, a benção. Aí, ó. Eita glória! Oi, meu amor, Televisionado. estou aqui te vendo, meu lindo. Meu, Me mandou Glória a esse, Deus, oi, manda esse beijo, manda abraço maravilhoso aí. Manda Meus beijo. irmãos, muito obrigado a todos vocês que acompanharam esse episódio do Davar Podcast, tá bom? Tá aqui companheiros maravilhosos, Pastor Clécio, Pastor Davi, estamos aqui empenhados nesse trabalho. Te garanto que o próximo episódio vai ser tão bom como esse. Foi difícil no começo, tivemos alguns probleminhas técnicos, né? mas Parece que a coisa ia e não ia, É. mas deu muito certo. Quero agradecer a minha esposa. Oi, tem mais a... Sigam no YouTube, olha aí. Sigam no YouTube, quem estiver assistindo aí, siga o canal da Davar Podcast no YouTube. Agradecer a minha esposa, agradecer a esposa do pastor Davi e irmã Rose, que estão também empenhadas conosco aqui. Tem mais, tem mais. Em breve no Instagram. As mulheres. Eita glória! É isso aí, então. Em breve no Instagram. Deus abençoe. Lembre-se sempre. Kinematov, Umanaim, Shevetahim, Gam Yahad. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Até a próxima. Deus os abençoe. Então o segredo é tirar a pedra. Glória, segredo tirar a Glória a pedra. Deus. Se a gente tirar a pedra, o milagre ele vem. Aleluia. Em situação, pastor, que a pedra tá aqui. Aí você fala: Jesus, me ajuda. Como que Jesus vai te ajudar? Tem um pastor amigo meu, já sai do ar já, né? Acho que não. Não? Uhum. Um dia o pastor amigo meu disse assim: Clécio, vou tirar minha carta, vou orar a Deus. Ele começou a orar a Deus e Deus respondeu: como que eu vou tirar? Vou orar a Deus para Deus me dar um carro. Ele orou a Deus, Deus falou assim: como que eu vou te dar um carro? Você não tem carta. Você não tem carta. Então, na situação, olha, com a pedra a gente esqueceu. Tem que fazer o passo a passo, né? É, estamos no ar ainda aí, ó. Tô vendo você aqui, ó. Que benção aí. Como você tá Benção. lindão aí. Maravilhoso. Encerrou? Da glória. Glória a Deus. Kinematov Umanaim, Shevetahim Gam Yahad. Kinematov